Mais de 10 horas depois, muitos candidatos reclamaram que a edição de 2015 do Enem foi a mais difícil da história. Conversa dos alunos ou o exame exigiu demais? De acordo com a professora de língua portuguesa Tatiane, o segredo de um bom desempenho é a interpretação de texto. As linguagens vieram com enunciados grandes. Quem domina a técnica já tem meio caminho andado. É indiscutível que o Enem ele é muito bem elaborado, né? Só que o Enem ele não vai trabalhar exatamente com o conteúdo, né? O conteúdo, você saber, você dominar a língua portuguesa, ou a matemática, ou a química, ou a história, que seja. Na verdade, você precisa ter uma boa interpretação textual e ter um raciocínio lógico, com certeza. Então, as questões foram muito bem elaboradas, questão de literatura mesmo, foram poucos autores cobrados, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, poucos, mas assim, de grande relevância. Foram informações ali que os alunos que obtiveram um pouquinho de conhecimento durante esse ano na questão da literatura, fase do modernismo, pré-modernismo, iria muito bem. Outra área muito explorada pelo Enem é a de exatas. Às vezes, aquele aluno não domina muito as questões de humanas, acabam compensando nesta parte. A professora acredita que os estudantes da Escola Alcides Mosconi tiveram um bom desempenho, já que muitas questões semelhantes foram trabalhadas em sala de aula. A matemática, por exemplo, a matemática caiu. Eu estava conversando com uma das professoras daqui do Alcides e, segundo ela, muitas questões do que ela ensinou para eles ali acabou caindo. Então, eles estavam, de certa forma, preparados. E a redação? Estava difícil? Na opinião da professora, não, apesar de que muitos alunos foram surpreendidos pela simplicidade do tema, que neste ano foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí o que pode facilitar a vida de muitos, ou escorregar, porque o que acontece? Quando a gente vai falar da persistência da violência, o tema já é subjetivo, porque o tema já leva a qualquer um ir ser contra a questão da violência. Até os textos motivadores vai caminhar para isso. Se eu for colocar como a favor da violência, eu já estou indo contra os direitos humanos. Então só tinha um caminho a seguir. Diferente dos demais temas, né, dos temas anteriores, como, por exemplo, o ano passado foi publicidade infantil. Eu poderia estar a favor da questão da publicidade voltada para as crianças, como eu poderia também falar contra isso. A expectativa dos alunos quanto ao tema eram principalmente aqueles relacionados à tecnologia, maioridade penal e jogos. Então, um assunto tão comum realmente foi inesperado. Apesar de parecer simples, na opinião da professora, alguns estudantes poderiam se perder e não respeitar os critérios. Sim, de certa forma sim, porque como os nossos alunos muitas vezes estão voltados a outras informações, principalmente como a questão da tecnologia, né, das redes sociais e tudo mais, talvez o tema fuja um pouco daquilo que eles pensavam que poderia cair. Então, a questão de ser um tema tão simples pode comprometer na questão da argumentação, eles não terem recursos para argumentar. A maioria citaria a Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha já existe ali. Então, a questão de recursos argumentativos poderia aí dificultar a vida deles. O gabarito oficial do Enem foi divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. Quem conferiu o resultado já tem uma noção de como foi o desempenho nas provas. E agora, aguarda o resultado da redação e as notas finais.